Olá, boa tarde a todos. Pediram-me para vir falar sobre as duas obras mais recentes que eu tenho feito, que utilizam inteligência artificial. Começo já a dizer o meu background. Eu sou um aluno de música e a minha formação é em música, na Escola Superior de Música de Lisboa, com licenciatura e mestrado, e particularmente da música contemporânea. A música contemporânea tem esta particularidade que ela vai tentando se atualizar com o tempo. Então, já não é a primeira vez que existe uma revolução tecnológica que afeta bastante esta área da música contemporânea, que depois vai influenciar todas as outras áreas da música. Temos, por exemplo, quando apareceu o primeiro computador, apareceram as primeiras músicas que nós hoje, independentemente de que país é que chamamos, os franceses chamaram de música acusmática, musique acousmatique, que é basicamente gravação de sons, quando apareceram as primeiras formas de gravar som. Os alemães chamaram musique électronique, que é mais parecido com o que temos hoje, que é a música eletrónica. Então, a área contemporânea hoje em dia é focada não só na música para instrumentos, na música para orquestras, para ensembles, para instrumentos a solo, mas na música eletrónica. Em música eletrónica existe sempre algo que nós pensamos, quando pensamos em música eletrónica, pode ser um pouco diferente do música eletrónica, ou seja, não é música de discoteca, é basicamente nós criamos sons, tudo o que seja possível de fazer com um computador, que o compositor acha que funcione naquela peça musical, vamos fazer isso, vamos compor esses sons. Ou seja, para além de termos aquele registro de música que nós temos dos instrumentos, ou seja, eu como orquestra consigo compor a maior registro de possibilidades, mas nunca consigo as possibilidades infinitas. Tecnicamente, com um computador consigo, se não são infinitas, teoricamente infinitas possibilidades de criar som, pelo menos que nós conseguimos ouvir. O que me leva para o porquê de eu começar a utilizar a inteligência artificial. Isto tudo começou em 2021, quando eu tive a ideia. Eu queria criar uma peça que refletisse a cultura de hoje em dia do instant messaging, do WhatsApp, que antes era o MSN, que passou a ser o Instagram, que passou a ser o WhatsApp, e esta dinâmica entre as pessoas, da comunicação entre pessoas, que mudou bastante, sem nós a repararmos. E todo este trabalho, acho que parte de um género de uma mediação cultural que acho que os artistas devem fazer, de refletir sobre o que acontece hoje em dia. E o instant messaging hoje em dia já está entranhado na nossa sociedade, nós já fazemos isso sem muito pensar, mas quando pensamos sobre o assunto, é estranho o facto de nós conseguirmos ter várias conversas ao mesmo tempo sobre assuntos diversos. Eu estou a falar com uma pessoa sobre este assunto, para esta conversa, começo a falar sobre esta pessoa sobre outro assunto, e é uma coisa super estranha, mas que hoje em dia já é normal. E eu queria fazer uma peça com isso. A minha ideia era ter um telemóvel e ter alguma coisa que falasse com a pessoa que está a interagir com a peça e que a música fosse mudando a partir daí. E tinha essa esteticamente. Tinha um problema, estava em 2021 e basicamente fiz todo o planeamento de como é que seria a música, como é que se construí mesmo a interface visual, de como é que seria para as pessoas verem, mas criou-me um grande problema que é, ok, mas agora como é que eu gero mensagens que façam sentido com a peça, que não sejam escritas por mim antes, porque tem que fazer sentido com o que a pessoa vai responder. Como é que eu faço isso? Já tem que ter variedade, tem que saber interpretar as mensagens que as pessoas vão dizendo e tem que conduzir para a narrativa que eu quero construir, porque eu quero sempre manter o controle artístico e narrativo, então tem que ter um ator que conduz esta narrativa. Felizmente, passado um ano, foi a explosão das inteligências generativas escritas e depois todo o resto que veio a seguir muito rapidamente e, de certa forma, veio a resolver o meu problema porque já tinha uma maneira de o fazer, então. E agora vou falar um pouco do sistema, como é que o sistema é feito para funcionar com a música e as mensagens, como é que elas funcionam. Já agora, eu falo no início de obras musicais dramáticas, porque são sempre obras musicais que têm algum género de narrativa. Na primeira, é uma narrativa que é escrita, é mesmo por mensagens, mas a nossa
No campo da música, a nossa obra musical dramática mais conhecida é a ópera, que é a tal segunda, ou seja, passar das mensagens para a voz. Então, eu tive que arranjar alguma maneira de construir este sistema que conseguisse mudar a música, mudar a história, responder à pessoa, e parecer que era alguma coisa que estava viva e que estava a controlar a música. Então, e depois passo à parte mais específica, mas eu construí 4 tipos de género de funções que o meu programa iria fazer. Um deles era prompts, ou seja, tarefas globais para os personagens incorporarem. Por exemplo, ou seja, uma coisa geral, és um trovador galego-português nos finais do século XII. Ou seja, estas seriam as mais globais. Agora tu és esta personagem e eu, durante a composição, tratei muito como quase se estivesse a dirigir um ator, só que estou a dirigir o ator para o futuro. Estou a dar umas dicas de como é que ele vai ser. Então isto seria a nossa dica geral. Ok, a tua personagem é, tu és um trovador galego-português dos finais do século XXI. Do século XII. Depois, ou seja, eu consigo, enviando, durante a peça, eu consigo mudar de personagem. Eu consigo que agora já não existe, agora é outra coisa. Depois existem os modificadores. Oferece instruções que alteram o estado atual. Ou seja, és um trovador, mas a partir deste momento da peça só vais começar a falar com quadras A, B, seja o que for. Ou seja, temos esta personagem e agora são as tais indicações que nós vamos dar ao nosso ator artificial. Olha, agora vais fazer isto, agora vais fazer isto e posso fazer coisas, por exemplo, eu tenho uma estrutura, eu sei que a pessoa aqui vai responder, por exemplo, na peça existe um momento, se pergunta, está tudo bem? Como é que estás? E a pessoa responde, e normalmente as pessoas não respondem, eu estou bem, e tu? Porque eu sou uma inteligência artificial e normalmente não tem essa tendência a dizer tu. Então, eu dei uma indicação. Quando a pessoa responder, agora vais ficar extremamente irritado. Seja porque aquela pessoa responde, dou uma indicação de como é que ela tem que se comportar, tendo ainda sendo aquela personagem. Depois temos classificadores, que executam funções que são difíceis de executar com código tradicional, e estes aqui são basicamente para fazer todas as partes que não são possíveis de fazer código, maioritariamente são para interação com as pessoas, ou seja, a pessoa diz uma mensagem, eu pergunto, como é que estou? Como é que estás? E a pessoa responde, estou muito bem, eu estive ontem a comprar mercearias e não havia arroz, e por isso é muito difícil de, com código, dizer se isto é o que é isto, o que é isto, o que é que a pessoa respondeu. Então, às vezes, também utilizo, com licença que eu dei um toque com o meu sapato, é muito difícil de entender essa tal interpretação das pessoas. Até os classificadores servem para eu ter um guia, se é uma resposta positiva, se é uma resposta negativa, se é uma resposta neutra. E porquê é que eu preciso disso? Porque depois, na peça, eu tenho assim uma estrutura que se ramifica em diversas opções. Se a pessoa responder uma resposta positiva, vamos para este lado da peça. Se a pessoa responder uma coisa neutra, vamos para este lado da peça. Negativa, vamos para este. E esses classificadores servem para saber como é que nós vamos desenvolver pela peça. Porquê é que isto é importante? Porque isto não é uma peça que é 100% gerada por inteligência artificial. É uma peça que tem uma narrativa semi-estruturada. Eu simplesmente tenho personagens que fazem parte dessa narrativa e tento manipulá-las ao máximo para seguir. Às vezes podem ter 2 versões da história, 3 versões, 4 versões, mas eu tento sempre... é basicamente como um ator gerir, é meio que uma improvisação guiada. E por final temos as estruturas fixas, são textos pré-escritos que complementam o personagem artificial. Como eu tenho esta narrativa que está escrita e que vai seguir, eu sei que em certos momentos da peça eu vou ter alguma coisa que acontece ou que vai acontecer. Mesmo que eu tenha este X aqui no início da peça, que eu sei que ele vai apresentar-se, vai ficar chateado, vai responder pior, vai responder pior, vai responder pior. Eu não sei exatamente o que dá aqui, mas chega aqui e vai estar num momento de raiva. Então aqui são quando eu posso pôr os meus textos pré-escritos e muita minha música pré-escrita. E aqui basicamente por isso é que eu preciso desta encaminhar da narrativa. Tenho aqui um exemplo do guião, ou seja, eu para fazer o guião não sabia muito bem fazer o guião, então tive que fazer, peço desculpa por estar em inglês, a peça teve feita em inglês porque os modelos eram melhor em inglês naquela altura. Hoje em dia acho que já seria diferente, já seria possível fazê-la em português. Ou seja, temos isto é algo que está fixo, ou seja, é a primeira coisa que vai mandar, isto não é inteligência artificial, sou eu que comando esta mensagem para a pessoa. E depois dou esta
dou esta indicação, tu és uma entidade presa entre humano, espírito e máquina, tentar mimicar um humano de maneira constrangedora e que expressas... ou seja, dou esta personagem para ele cumprir. Isto aqui é só... não sei se alguém já trabalhou com os sistemas de inteligência artificial. O API é basicamente tem que dar uma resposta falsa só para ele saber, ou seja, isto aqui não interessa muito. Agora, aqui a pessoa também é outra coisa engraçada sobre escrever um guião interativo, é que eu não sei o que é que a pessoa vai dizer. A pessoa pode dizer que está ok, a pessoa pode dizer que está má, a pessoa pode dizer que está boa, eu não sei o que é que a pessoa está a dizer, então tenho que construir o guião não sabendo. E agora tenho aqui este modificador, ou seja, somos esta mensagem, mas agora vão ter uma conotação triste, porque tu sentes que as pessoas não querem saber como é que tu estás. E mesmo se as pessoas dizem que tu estás, só no caso de haver alguém que pergunte, eu estou bem, e tu? Mesmo assim tu sentes que não é verdadeiro, ou seja, estou sempre a guiar a pessoa para a narrativa que eu construí. E é a maneira que eu terei de ter controle sobre a peça e ao mesmo tempo ter a liberdade toda que estes sistemas me permitem. Para além disto, isto é tudo texto, falei de texto, mas estamos numa peça de música. Ok, o que é que está a acontecer na música? A parte da música, maioritariamente, tem as tais estruturas que são ramificadas em diferentes opções que acontecem. Ou seja, é eletrónica escrita. No entanto, há estes momentos que temos geração de áudio em tempo real. E para isso, o que é que eu preciso fazer? Tenho que ter as respostas que a inteligência artificial me diz e dentro destas tenho que ter algo que avalie se há alguma coisa que foi dita que faz sentido ser musicado. E aqui colocamos um segundo agente que vai pegar nesta frase e vai ver, ok, que palavra é que poderia ser sonificada. É mesmo qualquer som, qualquer coisa que seja audível ali. E ele pensa, ondas, isto aqui é mesmo, não foi gerado para a inteligência artificial, mas vamos imaginar que foi. Ondas seria algo que podia ser para som, ok, então enquanto ele manda isto, vai estar a gerar um som de onda. E o que é que eu faço com isto? E aqui está o sistema, basicamente a estrutura do sistema. Eu estou a controlar isto tudo neste programa aqui, é um programa de música, de eletrónica, vários artistas musicais e até artistas visuais utilizam este programa. E basicamente eu estou a controlar tudo por aqui. O que é que eu posso fazer? Estes sons são criados por inteligência artificial, mas depois eu posso fazer o que quiser com eles. O mais simples é que eles estão sempre a ser espacializados. O que é que eu digo com espacializados? Isto foi apresentado numa sala quadrada que tinha, como é que eu digo? Tinha assim um anel de colunas. Eu devia ter trazido uma imagem que era gira. Um anel de colunas, ou seja, 8 colunas aqui em baixo, depois tem 4 colunas em cima, assim mais fechadas, e depois tem uma coluna aqui em cima. Então estamos assim numa cúpula de colunas. O que é que nos permite fazer quando estamos numa cúpula de colunas é que nós conseguimos mexer o som de um sítio para o outro. Obviamente não estamos mesmo a mexer o som, nós estamos a baixar uma coluna, aumentar esta e parece que o som foi daqui para aqui. E conseguimos fazer, pronto, tudo o que se faz no cinema quando vão a uma sala Dolby, que o som é por trás de vocês e mexe para a frente e vai para trás e vai para o lado. E este, numa sala escura, faz sentir com que esta personagem musical, já agora o Poltergeist, vem de espírito do som, ou seja, é um espírito do som, faz sentir que esta personagem está viva e que responde, e esse é de tal nível de especialização. Mas depois posso dizer muitas coisas, então vou tentar explicar mais ou menos como o sistema funciona. Temos aqui um web scraper, não sei se o meu inglês é o melhor, mas é basicamente uma maneira de comunicar com o WhatsApp. Ou seja, o WhatsApp não tem um sistema aberto, eles não gostam que mexam no sistema deles, provavelmente para evitar bots, que mandem mensagens a toda a hora e chamadas. Então eu tenho que desviar isso e fazer um bot que acaba o programa, retira as informações, retira as mensagens e consegue enviar mensagens. Aquilo que eles não querem que as pessoas façam, eu tenho que fazer isso através disto. Ou seja, eu vou receber a mensagem e depois está tudo a ser guiado neste núcleo que está a fazer a maior parte do processamento e de pensar o que fazer, a nave-mãe. Ele interpreta as mensagens, manda para a nossa personagem, que pode ser o que seja, manda de volta para o nosso script e depois vai mandar a resposta de novo para o nosso WhatsApp. Ou seja, este aqui é um sistema simples, ele recebe a mensagem e manda a mensagem de volta.
No entanto, aqui podemos fazer tudo o que nós quisermos. Podemos alterar a personagem, podemos adicionar modificadores, podemos adicionar tudo o que nós quisermos. E isto é só o nosso sistema de mensagens. Temos o nosso sistema de mensagens feito. Se quiséssemos fazer uma peça só com mensagens, estava feito, só precisávamos deste nível. No entanto, vamos fazer uma peça de música, então temos que mandar para o nosso programa de música e o que é que vai ser mandado? O texto, eu meto aqui texto e funciona a mesma coisa. Ou seja, eu preciso mais ou menos, no sistema de som, saber o que é que está a acontecer a qualquer momento. O que é que está a acontecer? Ou seja, a pessoa disse que sim, a pessoa disse que não. A pessoa é que neste momento, vamos dizer, este núcleo diz, olha, vai para esta parte da peça, mete mais o som assim, mete mais o som desta maneira, vamos adicionar aqui distorção, porque está mais chateado, vamos adicionar aqui reverb, porque estamos num espaço mais aberto, e consoante o caminho da narrativa, eu tenho vários parâmetros que vão mudando, tanto dos sons que não existem, como dos próprios parâmetros de manipulação, ou seja, no âmbito de música eletrónica nós temos vários parâmetros que vamos mexendo, temos as distorções, as modulações em anel, temos reverbs, que é tudo basicamente processamento de áudio. Eu posso fazer todo o tipo de processamento de áudio se eu souber o que é que está a acontecer com a peça, e é aqui que eu meto o texto / funções. Depois os sons também, estes sons que estão aqui, são sons que vão ser gerados por aqui, ou seja, temos este segundo intérprete sonoplástico que basicamente só nos diz nesta frase, esta é a melhor frase, esta é a melhor palavra para ser passada para som, que passa para o sistema de geração de som, neste caso o áudio LDM2, estas coisas estão sempre a atualizar, se calhar já existe um muito melhor, ou estou sempre, às vezes, a procurar qual é que é o que gera melhor som. Prontos, é o que foi utilizado na peça, que manda para aqui, que depois manda para... cria um fecheiro e manda para o nosso sistema de som. E depois, na verdade, é espacializador, mas é tudo o que é para mudar o som e criar a música. A parte musical vai ser feita nesta parte aqui. Depois, mais tarde, uns anos mais tarde, 2025, eu tive a ideia que talvez fosse possível fazer isto, mas ir agora mesmo deixar as letras e a escrita e as mensagens que funcionou nesta peça, tanto porque eu queria esta estética de mensagem de instant messaging, mas talvez fosse possível fazer mais. Talvez fosse possível colocar estas personagens a cantar ópera. E estamos num ponto onde já é possível. Eu vou-vos demonstrar, não é assim a coisa mais robusta de sempre, mas é possível. No entanto, o nosso sistema fica um pouco mais complexo, mas temos este sistema com base e vamos basicamente pegar neste sistema e fazer uma versão diferente. Em vez de termos o WhatsApp, já agora eu digo qual é que é a premissa. Isto é uma ópera de realidade virtual que vai ser estreada, em princípio, para o próximo ano, em fevereiro. Por isso é que ainda não está muito buscada, ainda precisa de algumas melhorias. É uma ópera de realidade virtual, ou seja, uma pessoa está com os óculos, está novamente rodeada de várias colunas para eu controlar todo o género de sons. Vai ter também cantores verdadeiros que cantam e que... Tudo isso, uma ópera standard dentro de ser realidade virtual e ser toda eletrónica. E depois há uma parte, ou seja, existe uma história que é contada, e isso é tudo com personagens principais, e depois há uma parte onde a pessoa é colocada para ser julgada por 3 tribunais. E esses, por 3 júris. Jurados? Não sei o plural de jurados, acho que é júri. Por 3 júris. E esses 3 júris, para julgarem a pessoa e para interpretarem o que é que a pessoa diz, eu não sei o que é que a pessoa vai dizer, porque as pessoas vão ter que tomar uma decisão ética sobre a história que vão ver. As pessoas vão ter que fazer coisas. E depois esse julgamento, eu não sei o que é que a pessoa vai dizer. Então, vamos utilizar as nossas personagens fictícios. Então, temos 3 personagens que agora já têm um corpo feito em Unreal Engine, aqueles softwares de criação de modelos 3D, e nós vemos mesmo 3, vamos dizer, bonecos. Vemos 3 bonecos que não são muito diferentes dos bonecos que vimos antes a cantar e eram pessoas reais. Então, a pessoa fala, e neste caso temos de ter algo que traduza o que a pessoa diz para texto, para nós mandarmos para o nosso núcleo, depois manda o que a pessoa diz para a inteligência artificial e que manda de volta para aqui. E aqui temos a nossa resposta. Só que a nossa resposta está em texto. Então vamos ter que mandar para um sintetizador de voz, que com texto consiga fazer voz. Não é assim tão simples, também tem que fazer uma divisão silábica, porque nós não podemos dizer
Não temos que cantar uma nota tudo e dizer o texto todo só numa nota, então temos que fazer uma divisão silábica, mas isso não é demasiado complicado. Fazemos uma divisão silábica, mandamos para este sintetizador e depois este sintetizador manda para o boneco que tem um algoritmo que mexe a boca quando ele consegue perceber quando é que nós dizemos então sabe que esta é a boca, é assim. Então ele manda essa informação para aqui só para fazer o boneco parecer que ele está a cantar. Depois, a parte musical, nós temos o nosso som cantado e a partir daí podemos fazer tudo o que nós quisermos com ele. Já aqui podemos controlar as notas que nós temos, podemos controlar as dinâmicas, podemos controlar tudo, menos o texto. O texto é a única coisa que não temos que controlar. No entanto, temos sempre que ter a noção que nós não podemos controlar assim tanto, porque eu não sei se a resposta que a inteligência artificial me vai dar tem 50 sílabas ou tem 397. Eu consigo mais ou menos controlá-la para que ela tenha mais ou menos entre, vamos dizer, 40 ou 50, mas estas coisas não funcionam assim. Então tenho que ter alguma flexibilidade. Eu digo as notas que eles têm que fazer, eles fazem aquelas notas, posso tentar dizer um fraseado que eu posso fazer, mas nunca consigo ser assim muito rigoroso. E pronto, sim, faço toda a interpretação aqui e fica igual, todos os sons que possam ser aproveitados, eu posso gerar e juntar com a peça. Eu não tenho assim estes sistemas são difíceis de montá-los, demoram mais tempo a montá-los, ou seja, mesmo montá-los no dia de performance, e não seria possível demonstrá-los aqui. Eu nem sabia que conseguiria trazer um computador, então tenho aqui um vídeo, mas visto que eu consigo demonstrar ao vivo, eu posso demonstrar basicamente a parte que já está de síntese focal com a inteligência artificial. Ou seja, este é o nosso programa, chama-se MaxMSP, é o tal programa de manipulação de som, e aqui nós conseguimos fazer tudo, desde meter distorção numa voz, até lançar uma nave espacial, caso queiram fazer isso, seria possível. É uma linguagem de programação tal como outra, podem fazer o que quiserem. Então, eu posso dar-lhe aqui uma harmonia para ele, posso lhe dar aqui um baixo, posso lhe dar aqui umas notas para complementar, e aqui é tal coisa que nunca pode ser tudo muito fixa, então ele só está a dizer que vai tocar mais ou menos umas notas que eu decidi e abriu aqui, vai tocando estas notas, estes números na verdade são notas, e ele vai tocando estas notas. Depois há a parte que nós podemos controlar, ou seja, nós conseguimos dizer que escala é que a nossa personagem vai cantar, vamos dizer que ela vai cantar em Dó maior. E depois aviso já que não vai ser a coisa mais bonita, vocês vão ouvir que está em trabalho, mas vamos, por exemplo, eu pus para ela falar em inglês, por isso ela agora está a falar em inglês, mas é possível falar em português. Vamos dizer, por exemplo, hello, isto será com o microfone. Can you present the opera AI piece? Ele agora vai gerar, vai surgir ali o texto. E agora, na verdade, eu estava com o programa aberto, por isso não vai funcionar. Não vai funcionar a primeira. Não vai funcionar. Vou aumentar um bocadinho, não se vai perceber nada ainda. Eu vou fazer uma mais simples. Vou aumentar aqui o som da voz. Deixo-vos aqui com este som para acalmar o espírito. Vamos dizer algo mais simples. Vou só dizer hello, a ver o que é que ele responde. Não é a coisa mais robusta do mundo, mas funciona. O que não funciona muitas vezes é a dicção, porque eu estou a fazer esta divisão silábica que tem de ser um bocadinho melhor feita para eles perceberem quais são as sílabas que têm que ser ditas. Aí vou só para terminar, então vou dizer can you say goodbye to the people? E vamos só testar mais uma. Podia ter mudado as notas, mas pronto, já.
Tem que só que acreditar em mim que as notas podem ser dadas para os ouvidos musicais mais atentos. Vamos ver. Oi? Pode ser da internet. Não sei se eu não tenho a melhor conexão de internet aqui. Tem esta limitação que é, estamos ligados à internet porque eu preciso comunicar com, neste caso, o ChatGPT. Também há um provérbio não provérbio, mas é uma coisa que se diz em música eletrónica, chama-se música eletrónica em tempo real, que são estas coisas maluqueiras que as pessoas de música contemporânea fazem em tempo real, é que nada corre bem a primeira vez, por isso, se já correu bem uma vez, por isso já estou contente se não correr bem a partir de agora. Can you say goodbye? Vamos ver se ele nos diz adeus. Vai dizer. Thank you. E pronto. E é basicamente esta apresentação que eu tenho hoje para vos mostrar. Muito obrigado. Olá, não sei se querem colocar alguma questão ao Ricardo. Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Eu tenho várias. Mas alguém tem primeiro? 1 minuto e meio. Olá, Ricardo. Olá. É só assim, olha, gosto muito do esforço que tu tens em manter a coisa tão limpinha para a gente ver. Porque a última vez que o Ricardo trabalhou connosco, ele usava o Max e era uma confusão que não se percebia nada destas ligações. E agora está muito clarinho, portanto, obrigado pelo teu esforço. Essas são as notas que ele canta. Tenho só uma questão que tem a ver com o tipo de música que é criada. Porque cantar aqui, eu não sei, a mim pareceu-me gospel. Não sei, não sei se pareceu, mas a mim pareceu-me qualquer coisa assim que não é... Ou seja, tem a ver um bocadinho com as tradições e com as tradições, com a etnia, um bocadinho com as raízes do que é que se propõe a nível de som. Uhum. És tu que dás essas diretrizes ou é... Sou eu que dou estas diretrizes. A única coisa que eu não consigo controlar é o timbre da voz. Tudo o que é a música, na verdade, sou eu que estou a fazer e, na verdade, sendo muito honesto, foi uma coisa simples que eu consegui fazer assim, pronto, tenho 2 horas, vou fazer uma coisa que funcione, que seja assim uma coisa aberta, porque funciona, porque está a soar esta harmonia, e meto ele a cantar neste campo harmónico e vai sempre soar bem, porque está aqui neste nuvem de som. Mas em termos de som, pode ser qualquer coisa menos o timbre da voz. E estes timbres da voz estou limitado ao síntese de voz que estou a utilizar, que eu posso mostrar. Se eu conseguir encontrar o rato. Eu estou a utilizar este sintetizador de voz, passa basicamente sílabas para voz. Neste caso estou a usar estas 2 vozes. Pronto, são 2 vozes diferentes. Se eu puser aqui já agora, vai soar outra coisa diferente. Agora só quiserem ouvir uma... É voz, esta voz é a voz que eu não tenho acesso a muitas vozes, infelizmente, mas tenho outra voz, por exemplo, hello. E agora vai ser uma voz feminina. E ele cria ali e depois... Hello, extended to discuss high road. Depois a música é tal questão que eu posso controlar tudo o que eu quiser. Eu posso dizer que ele agora vai cantar nesta escala. Se eu quiser, ele canta só numa nota. Se ele quiser, canta uma escala toda maluca. O ritmo também, consigo controlar se é um ritmo rápido, se é um ritmo... aliás, eu tenho aqui o tempo que eu quero. É mais interessante trabalhar com isso como cantor, não é? Tens o poder total, mas é a mesma coisa que... Não, eu também tenho... Eu estou habituado a trabalhar com cantores e é mais ou menos... eles é mais ou menos... mas sim. Olha, Ricardo, obrigado, achei mesmo interessante. E a minha questão é, portanto, nós podemos inserir uma frase e obtemos a resposta.
e a resposta que depois é transformada em som cantado, não é? E tu já pensaste numa maneira, ou se é possível, de introduzir mais do que uma frase, quer dizer, uma estrutura de diálogo, um tema que é para conseguires, à partida, encaminhar a peça num certo sentido? Isso era tudo o que eu fazia na outra peça, ou seja, este texto, eu estou a dar as indicações específicas, neste caso, eu estou a dar a indicação que ele é alguém que está, do background é que é alguém que está numa conferência e está a apresentar, por isso é que ele está com estas palavras AI, future, porque ele está nesta personagem, mas ele pode ir mudando de personagem em cada frase, por exemplo, ele diz duas frases, demos duas frases, ele é esta personagem, e eu meto cá a terceira frase, é tal questão, vamos falar um bocadinho mais sobre isto. À quinta frase vamos falar um bocadinho mais nisto. E eu não consigo controlar ao certo, mas ia conseguir encaminhando para este lado. E depois posso meter lá o tal texto pré-definido, no meio, para dar uma parece, ou seja, as pessoas não sabem o que é gerado e o que é o texto que foi escrito para mim. Então posso pôr duas frases de inteligência artificial, uma minha, que vai encaminhar, e depois dizer a ele para ir para este caminho, e depois a outra já vai mais naturalmente. É uma questão depois de gerir estes atores que são mais burros, são mais burros do que os atores humanos. No fundo, quem fica é o compositor, és tu. No fundo, quem fica o compositor sou eu? Sim. No fundo, quem fica o compositor sou eu.